pela vida dos nossos irmãos que nos assistem também pela internet, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um deles também possa parar nesse momento, Senhor, para poder te ouvir, ouvir a sua voz, ouvir das suas instruções para as nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos que o Senhor vá à nossa frente, Senhor, senão nós não conseguiremos caminhar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma sua filha em suas mãos, usa ela, Senhor, com poder e graça, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que possamos ouvir, Deus, e praticar aquilo que estamos ouvindo de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, você veio aqui para ouvir e praticar aquilo que está aprendendo. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade. E assim como nós cantamos com Zaqueu, né? Zaqueu, ele teve um recomeço com o Senhor Jesus. Zaqueu, assim como todos nós, tivemos um recomeço. Quando o Senhor Jesus cruzou o nosso caminho, Ele nos deu a chance de viver um recomeço, assim como foi com Zaqueu. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre um homem que também teve a chance de viver um recomeço na sua vida. Ainda na sexta-feira, a gente estava conversando, o pastor Júlio, o pessoal que estava na oração na sexta-feira, e o pastor Júlio deu uma pincelada nessa passagem. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do Pedro. A mensagem de hoje tem o título como O Recomeço de Pedro. Vamos ver hoje o que Pedro tem a nos ensinar através da sua vida. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 21. Todos acharam? Amém? Se não achou, tem na tela. Vamos lá, João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes disse, filhos, vocês têm algo a comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que no caso aqui é João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Vamos continuar. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Veja só, se nós formos analisarmos o contexto dessa passagem, nós podemos ver um Pedro, neste momento, lá no comecinho do texto, um Pedro desanimado. E por que eu digo isso? Não só um Pedro desanimado, mas um Pedro derrotado, um Pedro cabisbaixo, um Pedro quebrado por dentro, por fora. E por que eu digo isso? Porque alguns capítulos antes, tem a passagem que vai falar sobre Pedro negando Jesus. Olha só. Pedro foi um discípulo que passou pelo menos 3 anos aprendendo diretamente com Cristo. Pedro foi discipulado diretamente por Cristo. Pedro era íntimo do Senhor Jesus. E Pedro, por natureza, por dom do Senhor, ele tinha a liderança. Pedro foi chamado para liderar. Pedro não era qualquer pessoa. Pedro foi chamado para uma grande missão. Pedro, ou Simão, ele era discípulo de Cristo. E quando lemos a palavra de Deus, nos 3 evangelhos, observamos que o Pedro do evangelho, ele é gente como a gente. Mas como assim, Dani? Ele tem uma humanidade latente, a flor da pele. Pedro, dentre outras, possuía uma das principais características humanas. E qual que é a principal característica humana? A inconstância. Pois na vida ele oscila. Nós vemos nos evangelhos que ele oscila alto e baixo. Ele oscila entre avanços e recuos, entre a fé e a incredulidade, entre a coragem e a covardia. Eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu me vejo em Pedro. Talvez seja ele mesmo, muito parecido com todos nós. Pedro era
terrivelmente humano, como todos nós. Mesmo com toda a natureza inconstante, oscilante, precipitada, incoerente, Pedro foi alvo do olhar compassivo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus via naquele Pedro oscilante, naquele Pedro que caía e levantava, ele via muito mais do que as pessoas podiam enxergar. Jesus via muito mais do que qualquer pessoa poderia imaginar para aquele pescador. Jesus via além de todos os erros e tropeços de Pedro. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais desse humano como nós. Quem era Pedro? Quem era Pedro? O que dizem os estudiosos? Esse é um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim: Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Nasceu em Betsaida, cidade às margens do mar da Galileia. Pedro era um pescador rude e não possuía muito estudo, mas tinha personalidade forte. Pedro era um homem de uma personalidade muito forte. Pedro era casado, né? Nós podemos ver nos evangelhos que Jesus visitou a casa da sogra de Pedro. Então ele era casado. Pedro fixou residência em Cafarnaum. Pedro era pescador e constantemente pescava com seus companheiros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eram os companheiros de pesca. Pedro conheceu a Cristo através do seu irmão André. Lá em João 1,41 nós vamos ver que André levou Pedro até Cristo. Desde que foi chamado por Cristo para ser um pescador de homens, ocupou naturalmente a liderança do grupo apostólico. Foi o líder dos apóstolos antes da morte de Cristo e depois da ressurreição de Cristo. Seu ministério foi direcionado especialmente aos judeus, porque aos gentios o Senhor levantou Paulo, né? Foi o grande pregador da igreja primitiva em Jerusalém. Aquele que levou a Cristo cerca de 3.000 pessoas em seu primeiro sermão depois do Pentecostes. Olha que bênção, Deus estava com ele, né? Também foi dotado pelo Espírito Santo para operar grandes milagres. Até mesmo a sua sombra era instrumento poderoso nas mãos de Deus para curar os enfermos. Pedro foi como uma pedra bruta, lapidada pelo Espírito Santo. De um homem violento, tornou-se um homem manso. De um homem afoito e precipitado, tornou-se um homem ponderado. De um homem explosivo, tornou-se um homem controlado e paciente. E de um homem covarde, tornou-se um gigante, que enfrentou prisões, açoites e a própria morte com grandiosa coragem. Pedro foi um homem de oração, tinha intimidade com Deus, porque prevalecia secretamente diante de Deus em oração. Levantava-se com poder diante dos homens para pregar. Pedro foi um pescador de homens. Jesus colocou em sua mão o cajado de pastor e ordenou-lhe a apacentar seus cordeiros e a pastorear suas ovelhas. Pedro foi um homem que encorajou a igreja a enfrentar os sofrimentos da perseguição e também denunciou com inabalável coragem os falsos mestres que perturbavam as igrejas. Esse assunto dos falsos mestres que perturbavam as igrejas, Pedro abordou nas suas 2 epístolas. Inclusive ele escritor de 2 epístolas. Pedro foi um missionário. Pedro exaltou a Cristo em sua vida e glorificou a Deus através da sua morte. De acordo com estudiosos e historiadores da Bíblia, o termo estenderás as mãos que nós lemos, usado por Jesus em João 21:18, significa o tipo de morte pelo qual Pedro haveria de sofrer. A crucificação, na qual as mãos e os braços da pessoa são estendidos e pregados na trave da cruz. Pedro seria um mártir, e segundo a tradição, ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, pois
Na verdade, lá faltou um não, né? Pois se sentiu indigno de morrer exatamente da forma como Jesus havia padecido. Esse era Pedro. Esse era Pedro. Mas, nessa vida de Pedro, há um marco. Para que ele chegue a esse Pedro que escreveu as epístolas, há um marco na vida de Pedro. E o marco na vida de Pedro é esse capítulo 21 que nós acabamos de ler. Na passagem em que lemos, nos salta aos olhos o milagre que Jesus operou. Mas a gente, às vezes, passa desapercebido. Como Pedro estava se sentindo nesse momento do capítulo? Qual era a condição do apóstolo naquele momento? Os textos anteriores ao capítulo 21 vão nos dar algumas pistas. Vamos abrir lá João, capítulo 18, versículo 15. Nós vamos ver o capítulo da vida de Pedro, da qual ele não se orgulhou. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo a Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. E este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. E outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus. Vamos pular para o versículo 25, que vai falar das outras duas vezes, a partir do 25 agora. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Então ele negou pela segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Em outros evangelhos diz que, neste momento que o galo cantou, o Senhor Jesus fitou os olhos em Pedro. Porque anteriormente o Senhor Jesus havia falado para Pedro: "Você irá me negar 3 vezes. Jesus já havia predito isso para Pedro. Porque ele falou: "Senhor, se precisar eu vou pelo Senhor até a morte." E ele olhou para Pedro e disse: "Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar." O que na Bíblia é esse termo "Satanás pediu para te peneirar"? É que Satanás pediu para prová-lo, para testá-lo. E o Senhor Jesus disse: eu estou intercedendo por você, para que a tua fé não desfaleça, e para que quando você se converter, você ajude a levantar os seus irmãos. Veja só o que Jesus falou: quando você se converter. Então algo em Pedro, algo no velho Pedro, ainda precisava se curvar ao Senhor Jesus. Pode ser que muitas vezes Pedro se achou melhor do que os outros discípulos, pelo grande chamado que ele tinha. Mas o Senhor Jesus mostrou a Pedro que a força e a suficiência vêm apenas dele, não vem de nós. A força não está em nós, a força não está no nosso braço, no nosso talento, naquilo que nós fazemos. Mas a nossa força e a nossa vitória vem do Senhor Jesus. Esse capítulo que nós lemos, ele vai falar da queda de Pedro. Jesus, ele havia sido preso, veja a situação. E ele estava prestes a ser condenado injustamente. E Pedro, sendo discípulo de Cristo, tendo andado com Jesus, era íntimo de Jesus. Ele viu Jesus fazendo milagres, compartilhou o pão com o Senhor Jesus. E mesmo assim Pedro o havia negado.
Não uma, não duas, mas 3 vezes. E ainda negava quando questionado se o conhecia. Ele havia renegado os 3 anos de discipulado que ele havia passado com Cristo. E Jesus, como eu disse, havia predito isso que aconteceria. Jesus havia predito que Pedro chegaria a este ponto. Jesus ainda virou-se para Pedro no momento que o galo cantou e olhou nos olhos de Pedro. Aquilo mexeu com Pedro. Na sequência do Evangelho de Lucas, quando Lucas está descrevendo essa passagem, ele diz que nesse momento Pedro saiu e chorou amargamente. Eu imagino esse choro amargo de Pedro, esse choro triste, esse choro doído de Pedro naquele momento. Era um choro de alguém que havia perdido as suas esperanças. Como eu disse, Pedro muitas vezes se achava melhor que os outros discípulos. Muitas vezes a arrogância e a confiança na nossa própria força precede a nossa queda, precede a nossa ruína. O Senhor, Ele resiste aos soberbos, a Bíblia diz, mas Ele dá graça aos humildes. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar sobre a potente mão do Senhor, para que no momento certo Ele venha nos levantar. Portanto, aqui na Bíblia, quando nós lemos aqui no capítulo 21, diz Mar de Tiberíades, né? Também pode ser chamado, o Mar de Tiberíades é onde Pedro geralmente pescava com seus amigos. E em João 21, Pedro estava se sentindo um derrotado. Lá no Mar de Tiberíades, onde ele exercia a sua profissão, ele estava se sentindo um derrotado. Num local que ele conhecia, ele estava se sentindo um derrotado. Com muita vergonha e remorso pelo que ele havia feito. Imaginando, como eu vou olhar para Jesus agora? Não tem nem como ele falar, não, Jesus não viu que eu neguei ele. Porque no momento em que ele negou, o galo cantou e Lucas diz que o Senhor Jesus olhou para ele. Ele podia pensar, Jesus nunca mais vai querer me ver depois do que eu fiz. Não tenho mais coragem, está tudo acabado. Jesus nunca mais vai querer ver a minha cara. Será que depois de tudo que fiz, Jesus ainda se interessa por mim? Esse era o dilema de Pedro. Será que o Senhor Jesus ainda se interessa por nós, mesmo quando nós erramos? Esse era o dilema de Pedro. E Jesus, conhecendo a atual condição de Pedro, sabendo que ele estava destruído por dentro e por fora, olha só como Deus age. Ele manda que ele envia anjos até as mulheres, lá no sepulcro, e manda um recado especial para Pedro. Marcos 16, de 1 a 7. Coloca no telão, por favor. Olha o recado especial. Olha o cuidado especial que Deus teve com Pedro neste momento. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Elas queriam colocar especiarias no corpo de Cristo. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Mas aquele jovem tinha uma mensagem muito especial. Ele era um anjo enviado por Deus. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele, e especialmente a Pedro. Olha só. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Olha só.
digam aos discípulos dele e a Pedro. Por quê, Pedro? Porque Jesus sabia como Pedro estava. Deus sabia que Pedro precisava de um cuidado especial. E assim é com as nossas vidas. Eu não sei como você subiu essas escadas aqui, mas às vezes o seu coração estava prestes a desistir. A falar: Senhor, para mim é o fim da linha. Para mim acabou. Acabou. Aquilo que eu fiz, onde eu errei, não é possível eu me regenerar novamente. Mas lá em Romanos diz que a graça do Senhor, ela é capaz de perdoar os nossos pecados. Onde superabundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. E Jesus queria tratar diretamente com Pedro. Aqui estava um convite de um encontro do Senhor Jesus com os discípulos e especialmente com Pedro. Aonde? Na Galileia. Se nós formos ver na Bíblia, a Bíblia diz que Galileia, mar da Galileia, é a mesma coisa que mar de Tiberíades. Então, quando diz aqui no capítulo 21 que depois disso, apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades, era o mar da Galileia, que está dizendo aqui. Então, o encontro estava marcado. E Jesus sabia como Pedro estava se sentindo. E quando Pedro, como nós lemos, quando Pedro chega à praia de Tiberíades, ou mar da Galileia, no lugar marcado do encontro de Jesus, Jesus não está. Acredito que Pedro, vendo a ausência de Cristo, pensou: Jesus não está aqui. Acabou para mim. Ele não me perdoou. O que eu fiz foi muito grave. Quer saber? Acabou. E o termo usado por Pedro aqui no capítulo 21, vou pescar. Vamos lá ver. Versículo 3. Vou pescar, disse Simão Pedro. Sabe esse termo que ele usou, vou pescar? Indica: vou voltar para a minha antiga profissão. Acabou. Vou pescar. Vou voltar para o que eu fazia. Vou deixar essa história de pescador de homens para trás. Porque quando Cristo chamou Pedro, Ele falou: farei de vocês pescadores de homens. E nessa hora Pedro estava sem esperança e disse: chega dessa história de pescador de homens. Vou deixar tudo isso para trás. Vou pescar peixe mesmo. Deixa essa história de discípulo para trás. Cheio de medo Pedro estava, cheio de incertezas. Quem não se vê em Pedro diante das situações da vida? Pedro perde a visão do seu chamado e abandona o seu propósito de vida. Porque quando nós seguimos a Cristo, Ele é o nosso propósito de vida. Assim como Paulo dizia: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. É o que Paulo dizia. E Pedro nesta hora perdeu a sua visão de ministério. Perdeu o seu propósito de vida. Vou deixar tudo para trás. E é tudo que Satanás queria. E nessa hora Satanás ria. Era tudo que ele queria. Mas Jesus havia orado. Ele havia orado por Pedro. E Cristo não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu que Cristo caísse. E como Pedro foi levantado para ser líder, ele tinha o chamado de liderança na sua vida. E quando ele falou: vou pescar, o que fizeram os outros discípulos? Nós também vamos. Os outros também estavam desistindo. Nós também vamos. Olha só. Quando Deus entrega um dom nas nossas mãos, Ele não se arrepende.
E nós vamos viver a vida com aquele dom, porque Ele não vai arrancar de nós. Mesmo que nós saiamos dos caminhos do Senhor, o dom foi dado. E o dom havia sido dado a Pedro. Pedro tinha um chamado, mas Pedro estava desistindo. E os outros discípulos também. Olha só como era o poder de influência de Pedro. Os discípulos disseram: vou com você. Todos eles haviam desistido e acompanhado Pedro. Mas Pedro não sabia, mas ele estava prestes a aprender uma grande lição. Que mesmo que ele voltasse para a sua antiga profissão, que ele conhecia, onde ele era um bom pescador, mesmo assim, se ele decidisse partir sem Cristo, ele fracassaria. Mesmo se ele desistisse continuar aquilo sem Cristo, ele fracassaria. Porque é Cristo quem dá a nossa vitória. Isso aconteceu com Jonas. Jonas não quis cumprir o chamado de Deus. Deus o mandou para Nínive, porque Deus, com aquele olhar compassivo e misericordioso de sempre, queria salvar um povo que estava perdido. Mas Jonas não quis obedecer ao Senhor e quis ir para Tarsis. Até que o Senhor teve que fazer um rebuliço. Ele foi engolido por um peixe. Na barriga do peixe ele se arrependeu e o peixe o cuspiu na praia de Nínive, para que ele cumprisse o propósito do Senhor. Jonas também foi fazer aquilo que Deus mandou que ele não fizesse, e ele não teve sucesso. Assim como Pedro, o que o texto diz? Que os discípulos foram atrás de Pedro. Todos entraram no barco para pescar. Pescaram uma noite toda, diz o texto, e eles não conseguiram pescar nenhum peixe. Não pegaram nada. Acredito que eles se entreolharam, né? Falaram: ué, o que aconteceu hoje? Não pegamos nada. Pedro já estava péssimo, ficou pior. Só que o encontro estava marcado. Jesus havia marcado o encontro com eles. E ele veio. Porque ele sempre vem. Ele sempre vem. E o Senhor Jesus, se você está aqui hoje, o Senhor Jesus marcou um encontro com a sua vida. Se você achava que não tinha esperança, o Senhor Jesus disse assim: vai lá me encontrar no mar da Galileia. Vai lá me encontrar lá. E Jesus, ele poderia ter visto os discípulos e falado: e aí, seus covardes, onde vocês estão indo? O que vocês estão fazendo aí, seus covardes? Fugiram tudo. E aí, Pedro, você me negou? Bacana que você fez, né? Que falso você, Pedro. Isso combina com Cristo? Não. Sabe como Cristo os chamou? Olha que coisa mais linda. Jesus é lindo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, conforme o combinado. Mas os discípulos não o reconheceram. Pode ser que eles não estavam acostumados a ver uma pessoa ressurreta, né? Porque Jesus havia ressuscitado. E Jesus, no Novo Testamento, depois da ressurreição, apareceu 12 vezes. Há 12 relatos de aparecimento do Senhor Jesus ressurreto. E olha só. E ele lhes perguntou. Ele falou: e aí, seus covardes? Não. Filhos. Filhos. Ele os tratou como filhos. Vocês têm algo para comer? Jesus estava tentando encontrar um elo com aqueles homens. E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão.
Jesus, como sempre, guiando os discípulos. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Nessa hora, porque Pedro já estava sem as esperanças. Jesus não veio, eu não sou nada, eu sou derrotado. E Pedro estava lá sem esperança. Nessa hora, o coração de Pedro deve ter pulado. É o Senhor, Ele veio. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Olha a animação de Pedro. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes. O mais incrível disso é que Jesus preparou um mega encontro. Nós vemos no versículo 9 que quando eles desembarcaram, olha só o que o Senhor Jesus fez. Viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e pão fresquinho. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus fez. E o Senhor Jesus os serviu como um anfitrião do convite. E depois ele queria bater um papo com Pedro. A segunda parte do texto é a linha divisória entre o Pedro de Atos dos Apóstolos, entre o Pedro das duas epístolas, 1ª e 2ª Pedro, e o Pedro dos Evangelhos. Há uma grande mudança. Sabe por quê? Pedro, como nós lemos, havia negado Jesus por quantas vezes? 3 vezes. E olha, que engraçado. Jesus perguntou por 3 vezes para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha lá o Pedro precipitado de novo, o Pedro cheio de si, respondendo de primeira: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus deixou desconstruir para construir novamente. Vamos lá, Pedro. De novo, Pedro. Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu novamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus o chamou para voltar ao trabalho. Olha o que Jesus falou: pastoreie as minhas ovelhas. Porque naquele momento Pedro não se achava mais capaz de fazer nada pelo Evangelho. Nada. E Jesus novamente o chamou. Jesus disse: eu conto com você. Eu investi em você, Pedro. Pastoreie as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, devolvendo toda a soberania e onisciência ao Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Isso nos faz refletir. Porque se nós dizemos que nós amamos ao Senhor, nós devemos amar também a obra do Senhor e a palavra do Senhor. Vocês viram que Jesus atrelou a palavra amar, a cuidar, a pastorear. Cuide das minhas ovelhas. E ele ainda disse mais para Pedro: olha, Pedro, agora eu vou te revelar uma coisa. Vou te revelar uma coisa. Imagina
nós com uma revelação dessa? Ele ia revelar como Pedro ia morrer. A gente vive, já pensou se a gente soubesse como você vai morrer? Ah, você vai de acidente de carro, vai ser um ataque no coração. Você nunca mais ia querer mudar de carro, você ia comer só coisa saudável para não entupir as veias do coração, né? E aqui Pedro recebeu uma mensagem importante. Olha o que Jesus falou. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. O que Jesus estava falando para Pedro? Olha, Pedro, assim, quando você é jovem, desse jeito, você faz o que você quer, se é forte, espivitado desse jeito, vai para onde você quiser. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E na sequência diz que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse, siga-me. A história da igreja nos conta que Pedro morreu crucificado. A cruz estava revelada a Pedro. Na época de Nero, Paulo passou para o Senhor e Pedro também foi. Pedro foi crucificado, mas a tradição diz que Pedro não se permitiu morrer da mesma forma que o Senhor Jesus. Ele disse, não sou digno desta morte. Não vou morrer igual o meu Senhor. Faz o seguinte, virem a cruz. E foi desta forma que Pedro morreu. Mas essa informação do Senhor Jesus só combinava com o Pedro convertido. Só combinava com o Pedro mudado. E foi assim que Jesus fez. Ele foi restaurando Pedro. Ele deu uma nova oportunidade para o Pedro. Ele disse que Pedro poderia recomeçar. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Se hoje você entrou aqui precisando de um recomeço na sua vida, o Senhor manda te dizer que Ele zerou para você. E que hoje você pode recomeçar. E que Ele tem um recomeço para você. E que Ele está te esperando com a fogueira acesa, com os peixinhos na brasa, com o pão fresquinho, para bater um papo com você. E se você quiser caminhar com Ele, Ele quer você. Se você desistiu, Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de você. O Senhor investiu em você. O Senhor acredita em você. E não há pecado maior que a graça do Senhor não possa cobrir. Não há nada de tão grave que o Senhor não possa te perdoar. Então hoje, aceite o convite do Senhor na sua vida. Recomece hoje com o Senhor Jesus. Hoje é manhã de recomeço. É manhã que Ele te dá uma nova oportunidade. É manhã que Ele zera todas as coisas na sua vida. E Pedro, depois com o encontro com o Senhor Jesus, ele viveu a sua melhor fase espiritual no Evangelho. Depois do encontro de Tiberíades. E você, depois do encontro da CCA, pela fé, você vai viver a sua melhor fase espiritual no Senhor. A melhor fase da vida de Pedro ainda está por vir. E eu digo para você, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pedro foi mudado. Pedro viveu vitoriosamente pelo Evangelho de Cristo. Pedro morreu vitoriosamente e entrou pelos portais da glória com a vitória nas mãos. Na vida temos fracassos, meus irmãos. Na vida nós erramos.
nós caímos, nós voltamos para trás e pensamos que acabou, que não tem jeito, que só tem passado, que o Senhor não tem mais futuro para nós. Mas quando pensamos em desistir, Deus nos levanta. Deus diz: eu invisto em você, eu perdoo você, eu recomeço com você, vamos caminhar juntos, eu não deixo você, eu não desisto de você. Eu não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo do Senhor falou comigo e mandou eu te dizer que Ele não desistiu da sua vida. Se você errou, se arrependa, porque nesta manhã tem perdão para você. Ele te perdoa, Ele te levanta. Apesar dos nossos fracassos, Deus não desiste de nós. Nesta manhã tem recomeço. Você não é ninguém, você é alguém. Você é pedra preciosa do Senhor. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Romanos 5, 20 e 21, vamos ler. Aleluia. Aleluia, Senhor. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Deus hoje restaura a sua visão de ministério. Tem pessoas aqui que querem desistir do seu ministério. Tem pessoas aqui que querem desistir de seguir a Cristo, porque erraram, porque pecaram, porque estão envergonhados. Mas Jesus está aqui. E Ele preparou um encontro para você. E se você desistiu, Ele diz mais uma vez: eu não desisto de você. Aleluia. Ele veio te dar um recomeço, uma nova chance. Ele marcou um encontro com você, assim como Ele marcou com Pedro. Nada está perdido, nada acabou. Há esperança para nós em Cristo Jesus. Você pode dizer, levante as suas mãos, diga assim: obrigada, Jesus, pela sua maravilhosa graça. Porque não importa de onde o Senhor me tirou, não importa o que eu fiz, não importa quem sou, a sua graça é maior que os meus pecados. O Senhor perdoa os meus erros. A palavra de Deus diz que um coração contrito o Senhor não despreza. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Pedro ouviu a voz do Senhor. Pedro não endureceu o seu coração. Pedro aceitou o convite de segunda chance de Cristo. E ele aproveitou. Pedro foi um baita missionário. Pedro levantou os seus irmãos, assim como Cristo disse: Pedro, eu estou orando ao Senhor, porque Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei ao Senhor para que sua fé não desfaleça, e para que quando você se converter, você também levante os seus irmãos. E assim foi. Pedro levantava os seus irmãos. Era aquele Pedro, não é, pastor, que cantava na prisão. Aquele Pedro medroso e covarde que falou que não conhecia o Senhor. É o Pedro diferente de Atos, né? Aquele Pedro que não tinha medo dos açoites.
Aquele Pedro que não tinha medo dos grilhões da prisão, mas ele sabia que quando ele clamasse, as cadeias iriam cair. Aquele Pedro que sabia que a morte física, não tinha mais poder sobre a sua vida. Que mesmo que ele morresse, ele deixa registrado: mesmo que eu morra, mesmo que tentem me calar, mesmo que Roma tente me calar, a minha voz vai continuar ecoando, porque eu digo o evangelho do Senhor Jesus, e o evangelho é vida para todo aquele que crê. E o evangelho que esses discípulos que foram comissionados pelo Senhor para pregar o evangelho, esse evangelho chegou a mim e a você. Quantos séculos tem esse livro? Quantos séculos tem esse livro? E ele ainda continua vivo. Ele ainda continua a boca de Deus para falar com a sua igreja. Ele ainda continua exortando, ele ainda continua salvando, ele ainda continua restaurando, ele ainda continua levantando. Aleluia! O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nesse poder? Você crê nesse poder? Se as lágrimas acharem a sua face, se as lágrimas encontraram a sua face, creia no caráter daquele que é o Senhor e Salvador da tua alma. Acreditar que Ele é bom. Acredite que Ele é bom em todo o tempo. E que nada sai do controle dEle. E que a dor que você está passando hoje, a luta que você está passando hoje, ela é passageira. E o Senhor vai te consolar dessa luta, para que você console outras pessoas. Muitas pessoas perguntam: por que eu estou passando por isso, Senhor? Imagina se nós não tivéssemos o testemunho das outras pessoas. Testemunho de pessoas que se livraram das drogas, que se livraram do vício. Testemunho de pessoas que foram curadas. Pessoas que sofreram por um momentâneo tempo, mas que foram curadas e hoje estão aqui para dizer: eu venci no Senhor. Ele é bom em todo o tempo. Eu sei que o Senhor sempre estará comigo e com você. E com o mesmo olhar compassivo que te achou no começo, que te achou sujo, caído, humilhado, derrotado, como encontrou Pedro, aquele mesmo olhar compassivo e misericordioso vai continuar te olhando. E Ele permanecerá com esse olhar bom e amoroso até o fim, porque o olhar dele não depende do que nós fazemos, porque a essência dele é amor e misericórdia. Por isso que a Bíblia diz: o que me separará do amor de Deus? Será a fome, será a nudez, será a espada. E eu pergunto para você: o que vai te separar do amor de Deus? Nada tem o poder de separar do amor de Deus, porque o amor é a essência do nosso Pai. E esse olhar amoroso, compassivo, misericordioso vai continuar conosco até o fim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo te encontrou, e isso é permanente, isso não é passageiro. Ele nos encontrou, não foi nós que o encontramos, foi Ele, e isso é permanente, isso é para sempre.
a cada fracasso nosso, a graça suficiente para nos botar em pé. Não há fracasso capaz de nos manter prostrados. Não dê desculpas. O Senhor está te dando força. É Ele quem vai te dar. Levanta, não fique prostrado. A cada queda, a graça suficiente para permanecer de pé. Se levanta. Se levanta, igreja. O Senhor Jesus está aqui. Hoje é manhã de restauração. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O Espírito de Deus está se movendo poderosamente através da sua igreja. O Senhor está passeando por esse lugar. E há corações que precisam do afago do Senhor aqui nesse lugar. E o Senhor está aqui. E Ele veio com graça e misericórdia suficiente para a sua vida. Eu sinto a presença de Deus. Ore, cantar, alabás. Ora, alabachuri, cantar, alabás. O Senhor está caminhando neste lugar para te levantar. Ele está aqui por você. Ei, Pedro. Ei, Pedro. A segunda chance para os Pedros que estão aqui, que serão os futuros Pedros missionários, que serão os futuros Paulos, as futuras Priscilas, oh Deus, que serão as futuras Anas, que não tiram o joelho enquanto não recebem a promessa do Senhor. A graça neste lugar suficiente. Receba do perdão do Senhor. Receba do afago. Receba do amor. Vamos cantar juntos. Aleluia. Não desiste. Não desiste de nós. Não desiste de você. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Lígia, Ele se Lígia, importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Vai passar. Fica firme no Senhor. Vai passar. O Senhor está te dando forças para passar. Ele te ama com o mesmo olhar de amor que Ele te resgatou lá atrás. Jesus, Ele está com esse mesmo olhar de amor olhando para você. E vai passar. Vai quantas passar. vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa o que você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste. Vem aqui. Saminha, vem aqui. Vamos orar pelo nosso pastor. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele compreende o seu caminhar. Aleluia.
Ele compreende. Aleluia, aleluia. Ele compreende. Glória a Deus. Aleluia. Esses são o casal que o Senhor colocou para pastorear. O que a evangelista Daniela falou? O que Jesus falou para Pedro? Cuide das minhas ovelhas. O Senhor preparou para cuidar das ovelhas, que somos nós. E nós, como ovelha, vamos estender as nossas mãos sobre a vida deles. Orar pelo coração deles, pelo pensamento deles, pelas lutas que eles têm passado. Deus sabe e Ele não desiste. Ele se importa. Ele compreende o coração de vocês. Não precisa se culpar. Não precisa se culpar. Ele se importa. Ele compreende. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor amado, eu quero te entregar, Pai, a vida desse homem e dessa mulher que o Senhor colocou para ser os nossos pastores, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, visita agora o coração deles, a mente deles. Nós repreendemos qualquer sopro sobre a mente deles. Senhor amado, eles são fortes, eles são guerreiros, eles são virtuosos, eles são cheios da palavra, eles são sedentos, e o inimigo não vai pará-los, porque ele não tem poder sobre a vida do pastor Daniel e sobre a vida da pastora Simone. Ele não tem poder sobre o casamento dele, sobre os filhos dele, sobre as empresas dele, sobre a mente deles. A mente deles é do Senhor. As coisas deles é do Senhor. Senhor amado, arranca, Pai amado, toda preocupação. Arranca todo desespero, Pai. Toda angústia, toda enfermidade que tenta se levantar. Dor nas costas, dor de cabeça. Nós repreendemos em nome de Jesus. Não há mais enfermidade. Já foi lançada na cruz do Calvário. A enfermidade veio para tentar parar esse casal. Inimigo já tentou de tanta área e não está conseguindo. Vou atacar na saúde, mas você não vai vencer. Você vai fugir por 7 caminhos. Chega de enfermidade. Pai amado, refrigera a alma deles. Dá força, Senhor. Pai, fortaleça eles unidos como casais, que um possa cada vez mais entender o outro e estar lado a lado, Senhor. Visita a mente da pastora Simone, Pai. O inimigo tenta trabalhar ali, mas ele não vai conseguir, porque ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. Ela é uma mulher que proclama a tua palavra. Ele não está feliz. Ele quer ver derrotado, mas o derrotado é ele. Restaura a saúde deste casal, da cabeça aos pés. Eu estou falando saúde do corpo, saúde da mente, saúde por completo. Que eles possam ver, não estão só. A batalha está vindo, a situação está acontecendo, mas vocês não estão só. Eu sou o Deus que restitui e vou restituir por completo. Porque através da vida de vocês, as portas do inferno não vão prevalecer. A porta da igreja vai avançar. Vidas vão ser mais alcançadas. Olha para cá quantas vidas já tem, que vocês cuidam. Mais vidas o Senhor vai entregar para vocês, porque Ele confia em vocês. E Ele não vai deixar desmoronar. E Ele não vai fazer desabar. Ele vai erguer vocês cada vez mais, mais longe, mais fortes, mais firmes na presença dEle. Ele não desiste. Ele se importa. Ele conhece o caminhar. E Ele ama a vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Se você hoje foi tocado por essa palavra, porque a presença de Deus está aqui. Se você foi tocado por essa palavra, vem aqui à frente. Senhor, a gente quer orar por você. Vem aqui à frente. Se você foi tocado por essa palavra e quer um novo recomeço com o Senhor, vem aqui à frente. Saia do seu lugar. Tenha ousadia e saia do seu lugar e vem aqui na frente. Se você quer um novo recomeço. Aleluia. O Senhor tem recomeço para as nossas vidas. Sempre, vó. Sempre. O Senhor sempre tem recomeço. Não importa. Ele tem coisas a fazer na sua vida ainda. Não se sinta rebaixada. Não se sinta dessa forma. O Senhor veio por você. O Senhor marcou um encontro com você aqui. Ele preparou todas as coisas. Você é querida. Você é amada. Você é preciosa. Preciosa. Preciosa para o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidar o pastor Júlio. Ele está por aí? Pastor Júlio, vem fazer essa oração. Talvez eu não tenha amor. Aleluia, Jesus. Quero estar em tua presença. Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Queremos nesse momento, papai, lhe agradecer por ter nos dado esse privilégio, pai. Por ter nos dado essa alegria, papai. Estamos diante da tua presença, crendo, confiando, pai, que esta palavra ministrada nessa manhã, Senhor, ela venha transformar, Senhor, o nosso pensar, o nosso agir e o nosso viver, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui os seus servos, tuas servas, teus filhos, papai, que estão à frente, crendo, Senhor, que essa palavra transformadora, Senhor, ela possa verdadeiramente, Senhor, transformar, Senhor, o nosso pensar, o nosso agir, a partir desse momento, Senhor. Que nós venhamos nascer um novo Pedro, Senhor. Que as coisas velhas ficaram tudo para trás, Senhor. E eis que tudo se faz novo a partir desse momento, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, nós queremos nessa manhã, Senhor, ministrar toda sorte de bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Papai, tira todo espírito de desânimo, Senhor. Pai, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que essa vitória, Pai, que nós podemos crer, Senhor, sair daqui jubilando, Senhor, nos alegrando cada vez mais com a Tua presença, Senhor. Papai, a Tua palavra é transformadora, Senhor. A Tua palavra traz refrigério, Senhor. A Tua palavra traz cura nessa manhã, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que aonde o Senhor está, Senhor, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. E nesta manhã não será diferente, Senhor. A Tua igreja não sairá, Papai, da forma que chegaram, Senhor, mas se tirou o Teu poder, a Tua alegria novamente em seus corações, Pai. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós temos muito que lhe agradecer, Senhor. Estamos todas as manhãs, Senhor, nos alegrando, Pai, nos alegrando na Tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por nos agraciar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos presentear nesta manhã, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que muitos, Senhor, que vieram com o coração aberto, Senhor, para receber esse alimento, Deus. O alimento que nos fortalece, o alimento que nos traz vida, Senhor. Eu creio, Pai, uma manhã diferente, Senhor. Uma manhã de poder, uma manhã de glória que o Senhor manifestou nessa manhã, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Pai,
Que teu Espírito Santo, ó Deus, ainda fala, Pai, aos corações, Senhor, ao chegar nos seus lares, Senhor, no seu trabalho nessa segunda. O Senhor vem incomodá-lo, Senhor, para me testemunhar essa mensagem, testemunhar essa palavra nessa manhã, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que se faz presente, Senhor, em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, aleluia. Glória a Deus. O teu Espírito, aleluia. Eu quero matar, aleluia, minha Deus. carne. Glória a Deus, aleluia. Fazer tua vontade do seu Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do seu Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar Minha carne, fazer tua vontade do seu Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida, minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né, amado? Deus é bom, Ele é maravilhoso. Ele faz novas todas as coisas sobre as nossas vidas. A gente nunca sabe, né, o que Ele realmente vai fazer. Amém? Glória a Deus. Tem um recado para a igreja, irmãos que se interessam aí em se envolver no ministério da igreja. Tem um ministério que a gente está precisando de pessoas, de irmãos ou irmãs que gostam de mexer com som, que gostam de mexer com som. Nós estamos precisando de pessoas ali no som, e você que está interessado em cooperar com esse trabalho, no final do culto conversa com o irmão Vinão ali, ó. E aí você pode falar: poxa, mas tem tantos botões na mesa lá e eu não vou saber, né? Mas aí ele vai estar explicando, passando como que funciona. Você pode ficar um período para ver se realmente é isso que você gosta de fazer ou não. Então esteja ali conversando no final do culto com o nosso irmão Vinícius, o Vinão, que está ali no som. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa, que possamos ter um restante de semana, né? Desse jeito, cheio da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, Jefferson? Oh glória, oh glória. Desse jeito. E amanhã o que nós temos à noite, às 20 horas? EBCOM, tanto presencial quanto online. Amém? Na terça-feira a DEF, na sexta-feira a oração e as lives aí durante a semana. Amém? Oh Deus, te agradecemos, Senhor amado, por essa manhã, te agradecemos por esse domingo maravilhoso, te agradecemos, Senhor amado, pela sua palavra, que é viva, fiel e eficaz, que penetra, Senhor amado, lá no mais profundo do nosso ser, Deus,
dividindo alma do Espírito, Senhor, entendendo todas, discernindo todas as intenções, Deus, do nosso coração. Oh, Papai de amor, te agradecemos por essa palavra rica, Senhor, que venha se tornar, Deus, a cada dia vida em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as coisas, Deus amado, que as coisas dessa vida não tenham poder, Senhor amado, para apagar aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um restante de dia abençoado na sua presença, Senhor, e que a cada dia, Senhor, nós possamos como igreja estar orando e vigiando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações de hoje e para todo sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus aí, em nome de Jesus. Fala para ele algo de Deus, amém, amado?